O terceiro templo. O primeiro templo, ali ainda na velha aliança, foi construído por Salomão. Depois ele foi derrubado no tempo do cativeiro babilônico, ali no tempo do Império Medo-Persa também. Foi quando Zorobabel, Neemias e Esdras recebeu a carta do rei e regressaram para Jerusalém para a reconstrução do templo. Ali foi o segundo templo. Mas este templo foi completamente destruído no ano 70 do primeiro século, em cumprimento das profecias que Jesus falou em Lucas 19, Lucas capítulo 20, 21, Mateus 24 e assim por diante. Esse templo foi completamente e para sempre destruído. Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. A escatologia popular, ensino tradicional entre as igrejas de hoje, esperam a reconstrução deste templo em nossos dias. Espera Jesus voltar fisicamente para reinar fisicamente ali na Jerusalém que agora existe, e o templo tem que estar de pé. Eles usam profecias do Velho Testamento e aplicam, associam com Israel fundado em 1948, ali na Palestina, o Israel que agora existe, e dizem que o templo será reedificado. É uma das coisas que eles mais falam hoje. Esse templo está num local onde hoje está a mesquita de Omar, e que ela será derrubada e o templo será reerguido ali no mesmo lugar. Escrituristicamente, isto é um erro, é uma confusão, é um equívoco pensar que o templo será reconstruído novamente. Eles podem até reconstruir, pode até reedificar esse templo ali novamente, mas mesmo assim isto continua sendo um desacerto, continua fora da Escritura, fora de contexto. A velha aliança foi por Cristo abolida. Assim diz Paulo ali em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Você pode ver que esse pensamento de tornar a edificar a casa de Deus ali, como era na velha aliança, é um desacerto, é um erro. Salomão edificou esse templo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versos 47 e 48. Para trazer de volta esse templo, teríamos que costurar o véu que foi rasgado ali, quando ele disse: está consumado, a obra estava feita. Então o véu partiu de cima para baixo e o caminho daquele santuário, daquele templo ficou aberto. Deus rasgou aquele véu e eles querem costurar o véu, ressuscitar a velha aliança, restabelecer o sacerdócio arônico novamente, o sacerdócio segundo a ordem de Arão, voltar à matança de animais novamente e todos aqueles rituais do templo. Caso contrário, para que serve esse templo? Caso contrário, para que erguer esse templo de novo? Agora, em Hebreus capítulo 7, versículo 11, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Ora,
Se então fosse para reedificar esse templo e continuar debaixo da velha aliança, que necessidade haveria que um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, se levantasse? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora Jesus alcançou o ministério mais excelente, pois é mediador de uma nova aliança. E esse terceiro templo não é pedras, não é argamassa, não é parede, não é construído por mãos de homens, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Que necessidade haveria? Para que isso? Reedificar esse templo de novo? Se Deus rasgou aquele véu e não habita mais ali. A igreja é o corpo de Cristo, que é o templo. Nós somos a casa de Deus, o verdadeiro tabernáculo da fé. Os demais são denominações, são igrejas do homem, organizações religiosas, mas a igreja é o templo de Deus. Vamos aqui em Hebreus capítulo 3, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. O apóstolo está sustentando que nós somos a casa de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Mais uma tremenda afirmação do apóstolo, que nós somos edificados, casa espiritual, para quê? Para a morada de Deus em Espírito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mais uma afirmação, que nós somos o terceiro templo, que nós somos essa casa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 23 e capítulo 6, versículo 19 ao 20. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus e Deus habita em nós. Mais uma grande verdade. Até quando esta meninice ela vai durar? O judaísmo foi terminado. A velha aliança envelheceu e acabou. O terceiro templo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Colossenses 1, do verso 15 ao 27. O Israel da nova aliança é a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Será que vamos costurar o véu? Deus rasgou o véu e eles querem costurar. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens de maneira alguma. Deus habita no templo que é você. Deus habita no templo que somos nós. O templo, a casa, a morada de Deus. A velha aliança não será renovada com um povo segundo a carne. Há uma nova aliança e a casa de Deus está pronta. Deus queria chegar nesse templo. Deus começou com tipos e figuras
até chegar aonde ele queria. Quando ele chegou onde ele queria, ele rasgou o véu daquela tradição e agora ele está em seu templo. E esse templo, esse corpo, é a sua igreja. Então, para Deus agora, diz Paulo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura, nem gentil e nem judeu, mas uma nova criatura. Não mais igreja parede, não mais catecismo, não mais blá 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 religioso. Cristo vivendo em espírito e em verdade, Cristo vivendo em glória no coração daqueles que têm crido. Nós somos esta casa, a casa de Deus, não é argamassa. A casa de Deus não é tijolo, não é pedra, não é ouro, não é um templo natural. A casa de Deus, para a morada de Deus em espírito, somos nós que temos crido, que temos recebido a palavra. E essa meninice continua sendo pregada às pessoas, tentando trazer o judaísmo de volta, essa idolatria com os judeus segundo a carne. A velha aliança envelheceu e acabou. O terceiro templo é o corpo de Jesus Cristo, a igreja. O Israel da nova aliança é a igreja, é o reino de Deus. Será que vamos costurar esse véu de novo? Deus rasgou o véu e eles querem costurar o véu. Mas graças a Deus que para nós o véu foi rasgado, estamos debaixo de uma nova aliança e nós somos o verdadeiro tabernáculo de Deus, aquele tabernáculo de Apocalipse capítulo 21, versículo 13. Que Deus os abençoe. Amém.